bem-vindo a mais um domingo de Escola Bíblica para YouTube. Você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou Nilceia DB Artes. E para você que já me conhece, eu continuo sendo Nilceia DB Artes. Seja bem-vindo para mais um dia, para mais uma lição, lição 8, que diz o início da civilização humana. Ixi, tá muito interessante. Vamos lá conhecer essa lição maravilhosa. Você que ainda não viu as anteriores, corre lá, vai verificar. Nós temos, todas as lições, nós estamos na 8ª. Então, muito bom aprendermos a palavra de Deus. Então, bora lá para o texto áureo. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Olha só, já estamos aí, a descendência aí de Adão, Caim, filho de Adão, que conheceu a esposa lá e concebeu o filho, deu o nome de Enoque, e ele colocou o nome da cidade, de Enoque, lá em Gênesis 4:17, muito interessante. Vamos lá, verdade prática? Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Olha só, a missão do ser humano, a minha missão, a sua missão, a missão do ser humano é povoar a terra, multiplicarmos. Por isso que Deus criou o homem e a mulher, para que ambos, como nós já estudamos anteriormente, ambos se tornem um e possa estar aí aumentando, povoando a população, não é verdade? É muito interessante aprendermos a palavra de Deus. Então nós vamos aí estudar nessa lição sobre a civilização humana, e para tanto focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente ali que encontramos a primeira cidade construída pelo homem, lá em Gênesis 4, capítulo 4. Então você que tem sua Bíblia, se quiser acompanhar lá para aprender mais e mais sobre como começou tudo, vai ser por aí. Então vamos lá. Primeira parte nos diz assim: a origem da civilização humana. Neste tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização. Olha só, mostraremos como o casamento é a base da civilização. Mostraremos o trabalho como meio da sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Vamos lá? Segundo o dicionário, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual. Olha que interessante. Artística, moral e material de uma época, e uma região, e um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então nós aprendemos lá na outra lição sobre a queda, na verdade, do ser humano, e aqui nós estamos vendo aí, sobre a civilização, definindo aí a origem da civilização humana, não é verdade? Então vamos lá aprender mais e mais isso aí. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Uma pergunta. Sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso. Olha que interessante, para você que não sabia, eu que não sabia, não é verdade?
Haveria sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante, muito interessante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus. Quando ao desenvolvimento de nosso planeta, Gênesis 1:26, se não houvesse o pecado, ele estava desenvolvendo sempre a vontade de Deus sobre o nosso planeta. Então seria muito mais gratificante, seria muito mais prazeroso, seria muito mais felicidade. Então o casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Gênesis 2, 18 e 25. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Gênesis capítulo 5 e 10. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Efésios 5, 22, 30. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio e subsistência humana. Salmo 128, 2, 2. Quer o homem tivesse pecado, quer não, poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus o apresentado por Jesus como um exemplo nessa área, lá em Gênesis 2, 1, 3. Além disso, a revista está bem aqui, pessoal. A Jesus humana, quer o homem tivesse pecado ou não, não é verdade? Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo. Uma atividade que requer atenção e esforço, concentração. Olha, Deus criou Adão para que governasse o mundo, Tem que ter esforço, concentração para governar, Lá em Gênesis 1, 26 e 28. Após a queda, o trabalho humano tornou-se enfado devido a enfermidade do planeta. Após a queda, após tudo ter acontecido, não é verdade? O trabalho tornou mais enfado, a enfermidade do planeta. Lá em Gênesis 3:19, também Jó 5:7, Romanos 8:19. Muito interessante. Segunda parte, civilização e conflito. Observamos agora como a inveja, o homicídio e poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Vamos entender. Quando começou lá, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana e agricultura. Nossa, lá já tinha agricultura, olha só. Pecuária, Caim fez-se lavrador. Enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se a pastoreiro. Gênesis 4:2. Sem ambas as atividades, a civilização tornou-se inviável. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por sua inveja maligna, matou Abel. E o pecuarista, temente a Deus. Olha só, Gênesis 4:8. Enoque não confundir com o piedoso ancestral de Noé.
E foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado seu irmão Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Olha só, gente, desde lá do começo, tudo por causa da desobediência do ser humano, né? E fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este, né, ter havido. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana, tanto que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. E em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Gênesis 4, 23, 24. Gente, só o sangue do cordeiro, não é verdade? Então o pecado, ele alastrou, ele invadiu os corações. Você vê, as pessoas foram dominadas pelo inimigo para fazer tantas maldades desde lá do começo. Ele já havia essa maldade nos corações. Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances, filmes. Verdade. Olha só, gente, mas vira o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Vai vir um tempo, né? Tá dizendo aqui, essa violência está vindo, elas estão vindo às portas através de filmes, são celebradas através de poemas, né? Crônicas, romances, filmes. Tudo isso está trazendo, está mostrando, está colocando a violência mais e mais nos corações. Mas virá o tempo em que o homem não mais aprenderão a se matarem. Lá em Isaías 2:4 está escrito essa passagem. Se você quiser ler sua Bíblia lá, tá? Poder pegar a sua Bíblia, vai estar, né, aprendendo melhor lá. Então vamos lá. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita instalada na cidade de Enoque experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Haveria ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgico e músicos. Gênesis 4:20. E do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, seduziram pela civilização daqueles, vieram afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Olha só, gente, é muito triste. Deus teve que decretar o juízo de toda aquela, né, civilização. As pessoas, né, já não tendo mais controle das coisas, da situação, né, querendo só agir o mal, fazer o mal. É muito triste, é muito doloroso. E aqui a terceira parte nos diz: Criador é Senhor, e todas as coisas Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. A intervenção da biografia de cada homem. Deus interveio diretamente por exemplo das biografias de Adão, Caim e Enoque. Gênesis 3:9, 4 e 6. Ele assim o faz não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Gênesis 9:6, Romanos 13:1-14. Deus se limitou a criar o universo, nem
nos abandonou após nós haver formados. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Gênesis 11, 5. Salmo 50, 21. Provérbios 15, 3. Né? E sempre que é necessário intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como conhecemos, não mais existiria. Se não tivesse a misericórdia de Deus, se não tivesse a interferência do nosso Deus sobre ao povo, sobre a população, sobre o ser humano, sobre a humanidade, não existiria mais. Mas a misericórdia de Deus é grande na minha vida e na sua vida, né? Então o Senhor está sempre, né, intervindo, o Senhor está sempre mostrando aquilo que podemos fazer, o Senhor está sempre nos orientando, e muitas das vezes o Senhor tem tido de misericórdia da população, o Senhor tem tido misericórdia do universo, do mundo, por causa de mim, por causa de você, por causa de pessoas que têm buscado a presença dEle, por causa de pessoas que têm colocado diante da presença dEle e buscado fazer o bem. Ainda existe pessoas bem, porque se não existisse eu e você, se não existisse o ser humano, uma pessoa boa, uma pessoa obediente, esse mundo não existiria mais. O Senhor já teria destruído, como destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. O Senhor, quando foi destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, Arão disse ali, disseram a Deus, Deus, se houver 50 homens justos, o Senhor disse, eu não destruirei. Mas se houver 40, eu não destruirei. E se houver 30, eu não destruirei. E se houver 10, eu não destruirei. Mas não tinha. Só tinha Ló e a sua família. Então Deus disse a Ló, Ló, pega a sua família e sai da cidade, porque eu vou destruí-la. E assim fez Ló. Juntou-se sua família e foram, mas ao meio do caminho, quando estava indo, a sua mulher, que gostava do pecado, eu acredito que seja isso, ela olhou para trás. Ela quis voltar e ela foi transformada numa estátua de sal. Deus não permitiu que ela voltasse, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Como Deus tem falado hoje no nosso meio, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos buscar a palavra de Deus, vamos estar na presença do Senhor, vamos aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, porque o Senhor virá e vai destruir esse mundo novamente. Mas Ele quer tirar você desse mundo, Ele quer me tirar desse mundo, porque Ele tem a vida eterna para você, Ele tem a vida eterna para mim. Então não vamos deixar o pecado nos dominar. Tem muita gente vendo essa passagem já dizendo, lá Caim matou Abel, eles lá no começo, não, vamos abominar o pecado, vamos rejeitar o pecado, vamos pedir a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, vamos pedir a Deus que venha transformar a nossa vida, o nosso coração, que venha nos fazer ser humanos obedientes à palavra do Senhor. Vamos pedir a Deus misericórdia, porque hoje eu e você herdamos a vida eterna pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, por amar a mim, por amar a você, Ele deu o Filho dele, Jesus, para que morresse numa cruz, pendurado, maltratado, mas Ele deu a vida dele, para que nós tivéssemos direito da vida eterna. E hoje, muitos estão jogando essa oportunidade fora. Estão nem aí, para isso. Estão achando que não existe. Tanto tempo eu ouço falar, desde que eu nasci, eu ouço falar que Jesus vai voltar e que o mundo vai acabar. E até hoje não acabou, mas para quantos já acabou? Para quantos o Senhor já voltou? Para quantos o Senhor já veio e já levou? Mas vai haver aquele grande dia do juízo final, o dia que o Senhor vai vir buscar eu e você, buscar aqueles que ainda existem aqui na terra para levar para morar com Ele. Aí sim, depois que Ele colher todos os escolhidos,
depois que ele tirar dessa terra todos escolhidos, ele vai destruir esse mundo. Esse mundo vai acabar, vai ser destruído. E aí, se você tem feito bem, você tem andado na presença do Senhor, você tem plantado coisas boas, você tem obedecido à vontade de Deus, porque senão, meu amigo, senão, minha amiga, vai ser doloroso o final da tua vida ou da minha vida se não obedecer à palavra de Deus, né? Olha só, Deus interveio diretamente, por exemplo, né, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Ele assim os fez, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Lá em Hebreus 11, indiretamente o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituída. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Deus nunca te abandonou. Deus nunca me abandonou. Deus nunca abandonou Noé. Deus nunca abandonou a descendência de Noé. Deus sempre esteve presente, dando oportunidade a cada um para que se arrependesse, para que buscasse a presença do Senhor, para que andasse na presença do Senhor, para que herdássemos a vida eterna. Muito interessante, olha só, no período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Olha só, Deus interviu através disso. Olha só, muitas das vezes Deus interviu, né? Como, né, na Torre de Babel, sobre o dilúvio na Arca de Noé. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio dos reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apostadas. Está lá em Jeremias 21:7. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida de Adão aos nossos dias. E o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. Olha só, gente, que interessante. Então vamos lá. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a esse mundo apenas para salvar o indivíduo. Todavia, o amor de Deus não se limita à biografia, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos à civilização. Mateus 28:18-20. Chegará o grande dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento de Deus. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por esta razão, proclaremos a palavra de Deus, a tanto e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus traze-nos a salvar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem a propriedade do sal e da luz. E o nome de Jesus seja exaltado. Olha só que interessante. O Senhor venha nos purificar a cada dia. E o Senhor venha nos ajudar a cada dia. E que eu e você estejamos de acordo com a palavra de Deus, que possamos guardar essa palavra,
Amém? Que essa palavra possa ser aplicada no meu coração, no seu coração. Que esse estudo seja, de aprendizagem para a nossa vida, possamos aprender a cada dia a palavra do Senhor e devemos aceitar a Jesus como nosso Salvador, estarmos preparados para morar com Ele nas mansões celestiais. Então, meu muito obrigado você que tem acompanhado a Escola Bíblica para YouTuber. Seja bem-vindo sempre nesse canal, compartilhe, deixe o seu like para estar me ajudando, tá bom? E que Deus abençoe a sua semana, tenha uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus Cristo, amém?